Dezembro de 1944. A Europa, exausta pela guerra, respirava um alívio ilusório. O inverno mordia a alma do continente, mas uma esperança tênue, quase palpável, pairava no ar. Os aliados, confiantes em seu avanço imparável pelo oeste, acreditavam que a besta nazista estava ferida de morte. Berlim parecia um alvo inevitável. A vitória, uma questão de tempo. Seus soldados, cansados mas vitoriosos, esperavam o Natal em casa, longe do cheiro de pólvora e do frio cortante. Uma paz enganosa. Uma calmaria antes da tempestade mais brutal. Mas nas profundezas gélidas das florestas das Ardenas, entre árvores esqueléticas e vales cobertos de neve, uma força sombria se movia. Silenciosa, implacável, faminta por sangue. O comando aliado, cego pela euforia e pela complacência, não via os sinais. Não ouvia o ranger dos tanques, o sussurro dos motores, o açoite do vento que carregava promessas de morte. Eles subestimaram a obstinação, a loucura final de um Führer desesperado. Adolf Hitler, encurralado, com seu império desmoronando, arquitetava sua última e mais audaciosa cartada. A ofensiva das Ardenas. Um golpe massivo, surpreendente, projetado para quebrar o moral aliado, dividir suas forças e talvez, apenas talvez, reverter o curso da guerra. Era uma aposta de tudo ou nada, alimentada pela megalomania e pelo desespero. Seus generais, muitos deles céticos, foram coagidos. A Wehrmacht, embora debilitada, ainda possuía um poder de fogo assustador, especialmente nas mãos das divisões Panzer de elite e da Waffen-SS. Naquela escuridão pré-natal, sob um véu de neve e gelo, milhares de homens se preparavam. Jovens soldados, muitos deles adolescentes recém-saídos da escola, misturados a veteranos calejados, com cicatrizes na carne e na alma. Seus olhos brilhavam com uma mistura de fanatismo e medo. O ar denso, carregado com o cheiro metálico de aço, óleo diesel e a umidade úmida da floresta congelada, era um prenúncio. O ranger das esteiras dos tanques Panzer, o barulho abafado dos caminhões transportando infantaria e suprimentos, o sussurro das ordens dadas em voz baixa, tudo isso se fundia em uma sinfonia macabra de preparação. Eles avançariam como uma cunha de aço e fogo, rasgando as linhas aliadas, rumo ao vital porto de Antuérpia. O plano era audacioso, quase suicida. Mas a fé cega na liderança, no destino do Reich, era um veneno potente. A neve caía cobrindo o chão, abafando os sons, transformando a paisagem em um sudário branco. Mas sob essa camada gelada, a semente da destruição era plantada. O otimismo alemão, forçado, mas presente, era uma força motriz. Eles acreditavam na surpresa, na ferocidade de seu ataque. A ideia de virar o jogo, de reverter a maré da derrota iminente, era um elixir embriagante. Os oficiais com mapas espalhados sobre caixas de munição apontavam para as rotas, para os alvos. Seus rostos, endurecidos pelo frio e pela guerra, mostravam uma determinação sombria. Acreditavam que o inverno, o rigor da natureza, seria seu aliado, escondendo seu movimento e paralisando a resposta inimiga. O vento uivava através dos pinheiros, um lamento fantasmagórico que parecia carregar os ecos de milhões de vidas já perdidas. Mas para aqueles homens, o uivo era um chamado. O chamado para a glória, para a retribuição, para a última grande vitória do Terceiro Reich. O chão, coberto por uma camada espessa de neve recém-caída, parecia virgem, intocado, mas logo seria manchado. Manchado de sangue, de óleo, de destroços. A calmaria antes da tempestade, um silêncio pesado que antecede o rugido do inferno. Os motores dos tanques, antes sussurros distantes, agora ganhavam volume, transformando-se em um trovão abafado que estremecia a terra congelada. O cheiro de diesel e exaustão pairava pesado, misturado ao aroma de pinho e neve. A fumaça dos escapamentos subia em colunas fantasmagóricas no ar gelado, como almas ascendendo ao céu antes de serem ceifadas. Esta não era apenas uma batalha. Era o último suspiro de um império moribundo. Uma aposta desesperada contra o tempo e a lógica. Era a ofensiva das Ardenas.
um inferno congelado que engoliria dezenas de milhares de vidas. Uma prova da capacidade humana para a crueldade e para a resiliência. Prepare-se para mergulhar nos horrores e na coragem que definiram um dos conflitos mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial. Inscreva-se agora e junte-se à legião de historiadores que desvendam os segredos do passado. O dia 16 de dezembro de 1944 rompeu com a fúria de 1000 demônios. Antes mesmo do amanhecer, a artilharia alemã desabou sobre as linhas aliadas, um trovão implacável que rasgou o silêncio gelado das Ardenas. Mais de 2000 canhões vomitaram fogo e aço, pulverizando as posições americanas, que, pegas de surpresa, mal tiveram tempo de reagir. O cheiro de pólvora queimada e terra revolvida misturou-se ao ar gélido, um perfume de morte. Era o Wacht am Rhein, a última cartada, o ataque que deveria reverter o curso da guerra. Através da névoa densa e da neve que caía incessantemente, as divisões Panzer avançaram. Tigres e panteras, bestas de aço e fogo, rugiam pelas estradas congeladas, suas esteiras triturando a neve e os escombros. A infantaria, com seus uniformes camuflados, seguia de perto, fantasmas cinzentos na paisagem branca. O objetivo era claro: romper as linhas aliadas, cruzar o rio Meuse e tomar Antuérpia, cortando o suprimento vital dos inimigos. A confiança inicial alemã era palpável, alimentada pelo choque e pela desorganização que causavam. Os americanos, muitos deles inexperientes, foram varridos. Postos avançados foram aniquilados em minutos. O pânico se espalhou como um vírus. O som dos tiros de metralhadora MG-42, com seu ritmo frenético, era a trilha sonora de um pesadelo que se desenrolava. Corpos caíam na neve, o branco imaculado manchado de um vermelho vivo e chocante. O avanço era rápido, quase impiedoso. Aldeias inteiras foram tomadas, guarnições rendidas, suprimentos capturados. A Blitzkrieg, o relâmpago da guerra, parecia ter retornado em sua forma mais brutal. O general Hasso von Manteuffel e suas divisões Panzer, juntamente com o 6º Exército Panzer SS de Sepp Dietrich, empurravam com uma ferocidade calculada. Seus soldados, imbuídos de um fanatismo desesperado, acreditavam na vitória. Eles haviam treinado para este momento, para este ataque final. O inverno, que para os aliados era um obstáculo, para os alemães era uma cobertura, um véu de anonimato que os protegia da temida força aérea inimiga. O céu cinzento e carregado, com sua chuva de neve, era um aliado, mas a vitória era uma miragem, uma promessa cruel. O avanço, embora espetacular, começou a encontrar pontos de resistência cada vez mais ferozes. Em vilarejos como Saint-Vith e, crucialmente, na pequena encruzilhada de Bastogne, os aliados, mesmo em menor número e desorganizados, começaram a lutar com uma tenacidade que surpreendeu os atacantes. O cheiro de pólvora e sangue tornou-se mais denso, as rajadas de metralhadora mais constantes, os gritos de dor mais próximos. A geografia das Ardenas, com suas estradas estreitas e sinuosas, suas colinas íngremes e florestas densas, começou a se voltar contra os atacantes. Os comboios alemães, longos e vulneráveis, tornaram-se alvos fáceis para emboscadas. A logística, o calcanhar de Aquiles de qualquer ofensiva massiva, começou a falhar. O mais crítico, o combustível. Tanques poderosos como os Panteras e Tigres consumiam galões a cada milha. E as Ardenas não tinham postos de gasolina. O ponto de virada, o momento em que a esperança se transformou em desespero, veio com o tempo. No dia 23 de dezembro, os céus das Ardenas, antes cobertos por uma manta de nuvens e neve, começaram a se abrir. Raios de sol, frios mas reveladores, perfuraram a névoa. Para os alemães, foi um presságio sombrio. Para os aliados, uma bênção. O rugido dos motores dos P-47 Thunderbolts e P-51 Mustangs preencheu o ar, um som que gelou o sangue dos soldados alemães. O inferno congelado, que antes era uma vantagem, agora se voltava contra eles. Os tanques alemães, antes invencíveis na neblina, tornaram-se alvos fáceis para os caças-bombardeiros aliados. O céu, que protegera o avanço, agora se tornava um palco de morte. Explosões de projéteis de aeronaves,
o estilhaçar de metal, os gritos desesperados de homens presos em veículos em chamas. O cheiro de diesel queimado e carne chamuscada pairava no ar. A Blitzkrieg se transformava em um cerco lento, doloroso. A promessa de uma vitória rápida evaporava na neve. Os tanques, outrora símbolos de poder, começavam a ficar sem combustível, transformando-se em caixões de metal ou em obstáculos imóveis. O otimismo forçado dos primeiros dias deu lugar a uma compreensão sombria. A armadilha estava se fechando. As Ardenas, que deveriam ser o palco de um triunfo final, estavam se tornando o túmulo de uma elite. O Wacht am Rhein transformou-se em um moedor de carne. As florestas densas das Ardenas, antes um escudo para o avanço alemão, agora eram um labirinto mortal. O progresso, que parecia imparável nos primeiros dias, começou a engasgar, a estagnar. Em cada curva de estrada, em cada vilarejo coberto de neve, a resistência aliada se solidificava, desesperada, mas implacável. O frio se tornou um inimigo tão letal quanto as balas. Temperaturas muito abaixo de zero congelavam a terra, a água e os ossos dos homens, transformando o inverno num carrasco silencioso. Bastogne. O nome ecoa como um grito de desafio na história. A pequena cidade belga, um nó rodoviário vital, tornou-se o epicentro da resistência americana. A 101ª Divisão aerotransportada, cercada, isolada, sem suprimentos adequados, recusou-se a ceder. O famoso Nuts, do general McAuliffe, a demanda alemã de rendição, tornou-se um símbolo da tenacidade aliada. Lá os combates eram corpo a corpo, brutais, selvagens. O cheiro metálico de sangue se misturava ao odor de urina e fezes congeladas nas trincheiras improvisadas. O som constante de fuzis M1 Garand, respondendo às rajadas da MG-42, era a sinfonia da morte, incessante e ensurdecedora. Soldados alemães, antes confiantes e impulsionados pelo fanatismo, agora sentiam o peso da exaustão. Seus uniformes finos não eram páreo para o frio cortante que penetrava até a alma. A fome começava a morder, e a realidade da ofensiva, longe de ser um triunfo rápido, revelava-se um tormento. Os olhos, antes cheios de fervor ideológico, agora mostravam o vazio do desespero e da fadiga. Eles avançavam, mas a cada metro conquistado, o custo era exorbitante. O chão, antes branco e imaculado, agora era uma tapeçaria macabra de neve ensanguentada, destroços de veículos e corpos congelados, alguns ainda em poses de agonia, testemunhas mudas de um horror indizível. Do outro lado, os americanos, embora em menor número e despreparados para a ferocidade do ataque inicial, lutavam por cada casa, cada árvore. Faces jovens, endurecidas em poucos dias de combate, mostravam uma determinação feroz, uma vontade inquebrantável de lutar. Eles se agarravam à vida, à promessa de um lar. Os pés, gangrenados pelo frio, mal os sustentavam, mas a vontade de lutar permanecia acesa. Em covas de raposa congeladas, sob bombardeio constante, eles resistiam. O som dos obuses caindo era um lembrete constante da fragilidade da vida. Gritos desesperados de médico eram abafados pelo rugido ensurdecedor da artilharia e pelo crepitar das armas. Civis, apanhados na voragem do conflito, enfrentaram um horror indizível. Famílias inteiras se espremeram em porões úmidos e gelados, ouvindo o rugido da batalha sobre suas cabeças, sentindo a terra tremer. O choro de crianças, o silêncio aterrorizado de mães, o medo gravado em cada rosto era uma visão comum. Vilarejos como Malmedy, Stavelot e Hufalize foram transformados em ruínas fumegantes, suas casas desfiguradas, suas igrejas reduzidas a escombros. O cheiro de madeira queimada e carne chamuscada pairava sobre as aldeias, um testemunho mudo e pungente da fúria da guerra. A destruição era onipresente, uma paisagem desoladora. Tanques Sherman em chamas, seus canhões apontando para um céu cinzento como dedos acusadores. Veículos de transporte virados, seus suprimentos espalhados pela neve, um convite à pilhagem. Árvores quebradas, estilhaçadas pela artilharia, pareciam esqueletos retorcidos em uma dança macabra. O barulho incessante de metralhadoras,
o estampido seco dos rifles, o uivo dos projéteis de artilharia rasgando o ar, tudo se misturava em uma cacofonia infernal, um coro da morte. O impacto psicológico era avassalador. O trauma da visão de amigos caindo, da própria morte espreitando a cada instante, corroía a mente dos combatentes, deixando cicatrizes invisíveis e profundas. Em campos abertos, sob o céu ameaçador, emboscadas eram comuns. Unidades alemãs, desesperadas por combustível e alimentos, atacavam comboios aliados e vice-versa. A luta pela sobrevivência tornou-se primordial, animalesca. Sem comida, sem abrigo, sem esperança de reforços, o inferno congelado das Ardenas exigia um preço terrível. A neve, antes uma beleza natural e um disfarce, tornou-se um sudário branco para os mortos. O vento, antes um mero sopro, agora cortava a pele como lâminas afiadas, congelando tudo em seu caminho. A cada dia, a moral alemã se deteriorava. As promessas de uma vitória rápida e decisiva se desfaziam na realidade brutal do combate. Os homens viam seus camaradas sucumbirem ao frio, à fome ou às balas inimigas. O espírito de Blitzkrieg se esvaiu, substituído por uma luta desesperada para sobreviver, para simplesmente existir mais um dia. Os Panzer, antes a ponta de lança do ataque, agora eram cascas vazias, abandonadas por falta de combustível ou destruídas pelos caças aliados. O cheiro de diesel queimado e metal retorcido era uma constante, uma assinatura da devastação. A paisagem se transformava em um cemitério a céu aberto, pontilhado por crateras de bombas e corpos congelados. A fumaça dos incêndios subia em colunas escuras contra o céu pálido, um monumento à devastação, à insanidade. Era uma guerra de atrito brutal, onde cada metro era disputado a um custo humano inimaginável. O inverno das Ardenas não era apenas um cenário, era um participante ativo, um carrasco silencioso que ceifava vidas com a mesma crueldade que as balas, sem distinção. A esperança aliada, por sua vez, renascia a cada defesa bem-sucedida, a cada dia que o cerco de Bastogne se mantinha. O apoio aéreo, quando o tempo permitia, trazia um alívio momentâneo, mas a realidade no chão era de sofrimento constante. A linha tênue entre a vida e a morte era cruzada por milhares a cada hora. O frio era excruciante, a comida escassa, mas o espírito de resistência, alimentado pela crença na causa e na promessa de libertação, mantinha os homens de pé, lutando contra todas as probabilidades. A carnificina nas Ardenas não conhecia trégua. Cada floresta se tornava um campo minado, cada clareira, um palco de morte. O avanço alemão, que parecia um rolo compressor nos primeiros dias, agora se arrastava, esbarrando na resistência encarniçada e no terreno implacável. O inverno não era mais um aliado, era um juiz severo condenando ambos os lados à miséria. O frio penetrava os uniformes, os ossos, a alma. Congelava as feridas, mas também a esperança. As mãos, antes firmes no gatilho, tremiam de exaustão e hipotermia. Em Bastogne, a saga de resistência se aprofundava. A 101ª Aerotransportada, apelidada de Screaming Eagles, estava isolada, mas não derrotada. O cerco alemão se apertava, com a artilharia vomitando fogo e estilhaços sobre a cidade sitiada. O ar dentro do perímetro era denso com o cheiro de fumaça, pólvora e a umidade gélida que se infiltrava em tudo. Os defensores, famintos e com pouca munição, transformaram cada casa, cada rua, em uma fortaleza improvisada. O som de balas ricocheteando em paredes de pedra, o estalo seco dos fuzis, o grito agudo dos morteiros explodindo nas proximidades, criavam uma sinfonia infernal que jamais seria esquecida. Os soldados alemães, especialmente os da Waffen-SS, continuavam a atacar com uma ferocidade quase suicida. Eles acreditavam que a rendição americana era iminente, que a vitória estava ao alcance, mas cada assalto era repelido com uma violência igual. Corpos se empilhavam na neve, tanto alemães quanto americanos, anônimos na mortalha branca. O sangue, um vermelho vibrante contra o branco puro, era a única cor que realmente importava. O gemido dos feridos, deixados ao relento pelo frio que os ceifava lentamente,
Era uma melodia de horror que ecoava pelos vales e florestas. A fome e a exaustão eram inimigos silenciosos, mas implacáveis, para ambos os lados. Racionamentos se tornaram piadas cruéis. Para os alemães, o plano de capturar suprimentos aliados falhava miseravelmente. Para os americanos em Bastogne, os paraquedas de suprimentos lançados pelos aviões, quando o tempo permitia, eram uma salvação precária, muitas vezes caindo em território inimigo. O cheiro de comida quente era uma lembrança distante, substituído pelo aroma de terra congelada e suor azedo. O drama humano se desenrolava em microescala. Um jovem soldado americano, com os olhos vidrados de febre e medo, apertava uma foto desbotada de sua família enquanto esperava o próximo ataque. Do lado alemão, um veterano da frente oriental, com o rosto marcado pela privação, tentava acender um cigarro molhado, seus dedos mal conseguindo segurar o fósforo. Ambos eram peões em um jogo de xadrez sangrento, ambos ansiando por um fim, qualquer fim, aquele inferno gelado. Em outros pontos do fronte, a luta era igualmente brutal. Em St. A resistência americana, embora esmagada, comprou tempo precioso, atrasando o avanço alemão e permitindo que reforços aliados se reagrupassem. O som de tanques se engajando em duelos de artilharia pesada era ensurdecedor. O impacto de um projétil de 75 mm em um Panzer era um estrondo seco, seguido pelo chiado do metal retorcido e o grito abafado dos tripulantes. O cheiro de metal queimado e diesel pairava pesado no ar, misturado ao cheiro acre da morte. As atrocidades, frutos do desespero e do fanatismo, começaram a surgir. Em Malmedy, soldados americanos desarmados foram massacrados pela SS. A neve foi manchada de sangue, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que os tiros. Esse ato, contudo, não quebrou o moral aliado. Ele o endureceu. A vingança se tornou um catalisador, transformando o medo em fúria. A guerra, já brutal, desceu a um novo patamar de selvageria. O impacto nos civis era de uma crueldade inimaginável. As aldeias se tornaram zonas de batalha, e seus habitantes refugiados. Mulheres e crianças com poucos pertences fugiam através da neve profunda, sob o fogo cruzado. O choro e a tosse incessante dos doentes, a fome roendo o estômago, o medo constante de serem pegos, de perderem tudo. O cheiro de casas queimadas, de cinzas e de fumaça era o perfume da destruição, um lembrete constante de que a civilização havia desmoronado. A paisagem se transformava em um pesadelo pós-apocalíptico. Vilarejos como Houffalize foram reduzidos a pilhas de escombros, suas ruas irreconhecíveis sob a neve e a destruição. Árvores, antes majestosas, agora eram tocos retorcidos, com seus galhos arrancados como membros. O silêncio, quando a artilharia cessava por um breve instante, era preenchido apenas pelo uivo do vento e pelos gemidos distantes, um lamento para um mundo perdido. A cada dia, a esperança de uma vitória rápida alemã se dissipava, substituída pela fria realidade de uma armadilha que se fechava lentamente. O cerco se apertava. Para os alemães, a armadilha gelada das Ardenas se tornava insuportável. Os céus, que por dias a fio haviam sido seus aliados, escondendo seus movimentos da temível força aérea aliada, finalmente se abriram, e com a clareira veio a retribuição. Centenas de P-47 Thunderbolts e P-51 Mustangs, antes presos no chão pela névoa e pela neve, agora rasgavam o ar gélido, seus motores rugindo como bestas famintas. O som de seus canhões e metralhadoras de .50 polegadas era um trovão contínuo, uma chuva de morte que caía sobre os comboios alemães. As estradas, antes rotas de avanço, viraram corredores da morte. Tanques Panzer, poderosos no combate terrestre, eram alvos fáceis do alto. O impacto de bombas e foguetes transformava aço em sucata retorcida e tripulantes em cinzas. O cheiro de diesel queimado, borracha derretida e carne chamuscada tornou-se o aroma predominante, um fedor de desespero que se espalhava pelas florestas. A logística alemã, já precária, entrou em colapso total. Sem combustível, sem munição, sem comida,
A máquina de guerra nazista começou a engasgar, a parar. Os sonhos de Antuérpia, de uma vitória final, viraram fumaça e destroços. Em Bastogne, a visão dos aviões aliados no céu foi um bálsamo para as almas exaustas dos defensores. O general McAuliffe, em seu quartel-general improvisado, recebeu a notícia do avanço do Terceiro Exército de Patton. A esperança, antes uma chama bruxuleante, agora ardia com uma força renovada. Mas o cerco ainda era uma realidade brutal. A artilharia alemã continuava seu bombardeio incessante e os ataques de infantaria, embora menos coordenados, ainda eram ferozes. A cada dia mais homens caíam vítimas das balas, do frio ou da fome. A escassez de suprimentos dentro de Bastogne era crítica. Munição racionada, comida congelada, medicamentos escassos. Os feridos, amontoados em abrigos improvisados, sofriam em silêncio, muitos com gangrena se espalhando pelos membros congelados. O cheiro de doença e desespero era palpável, mas a resiliência americana era inquebrável. Eles haviam se tornado lobos encurralados, lutando com a fúria dos que não têm para onde fugir. Do lado alemão, o colapso moral era visível. A disciplina, antes férrea, começava a ceder. Soldados, famintos e congelados, viam seus líderes, antes tão confiantes, agora com rostos marcados pela apreensão. As promessas de vitória se desintegravam diante da realidade de tanques abandonados por falta de combustível, de comboios destruídos, de camaradas mortos por ataques aéreos que não podiam revidar. O frio excruciante, com temperaturas que chegavam a 20 graus, transformava cada noite em uma batalha pela sobrevivência contra a hipotermia. A Operação Greif, o plano de infiltração de comandos alemães vestidos com uniformes americanos para causar confusão, também falhou em seu objetivo estratégico, embora tenha gerado pânico e desconfiança nas linhas aliadas. No entanto, sua principal consequência foi o endurecimento da já brutal guerra. Qualquer um que parecesse suspeito era imediatamente interrogado, e a paranoia se espalhou. A linha entre combatente e espião se tornou tênue, e a brutalidade de ambos os lados aumentou. A luta pelas pontes sobre o Meuse, o objetivo final da ofensiva, se tornou um pesadelo. Cada tentativa alemã de cruzar o rio era repelida com fogo pesado. As margens do rio se tornaram um cemitério de tanques e homens congelados na neve, um testemunho mudo do fracasso do plano. O rugido dos motores dos tanques alemães, antes um som de avanço, agora se transformava em um lamento de derrota. À medida que muitos eram abandonados, suas tripulações forçadas a recuar a pé, sob o fogo inimigo e o olhar atento dos caças-bombardeiros. A exaustão física e mental era universal. Soldados aliados, em suas trincheiras congeladas, sonhavam com um dia sem o som de balas, sem o cheiro de morte. Soldados alemães, em sua retirada desorganizada, sonhavam com um prato de comida quente, com um refúgio do frio que lhes roía os ossos. As florestas das Ardenas, antes palco de uma ofensiva ousada, agora se transformavam em um vasto campo de retirada caótica, onde cada homem lutava por si pelo próximo passo, pela próxima respiração. O ponto de virada definitivo veio no dia 26 de dezembro. O Terceiro Exército do general Patton, depois de uma marcha forçada e épica, através de um inverno rigoroso, rompeu o cerco de Bastogne. O som dos tanques Sherman, o grito de Freedom, foi um alívio catártico para os sitiados. A visão dos veículos aliados se aproximando, suas bandeiras tremulando no vento gelado, foi o fim de um pesadelo e o início de uma nova fase da batalha. A armadilha alemã havia se fechado, mas sobre eles mesmos. A libertação de Bastogne, em 26 de dezembro, marcou o clímax de uma luta desesperada e o ponto de inflexão decisivo da ofensiva das Ardenas. O rugido dos tanques Sherman, do Terceiro Exército de Patton, quebrando o cerco, foi a sinfonia da esperança para os defensores exaustos da 101ª Aerotransportada. Lágrimas de alívio e gritos de Freedom misturaram-se ao som ensurdecedor da batalha. O cheiro de pólvora, sangue e medo que pairava sobre Bastogne por dias foi substituído por um aroma de vitória, ainda que amarga. A armadilha que os alemães esperavam impor aos aliados havia se fechado sobre eles mesmos. A partir daquele momento,
O ímpeto alemão desmoronou. Hitler, em seu bunker, ainda sonhava com a vitória, ordenando contra-ataques que eram, na realidade, meros golpes de desespero. Seus generais no campo de batalha, como von Manteuffel e Dietrich, sabiam que a sorte estava lançada. A realidade brutal do inverno, a escassez de combustível e munição e a esmagadora superioridade aérea aliada tornaram a continuação da ofensiva uma fantasia sangrenta. A decisão de recuar, de salvar o que restava das suas outrora poderosas divisões Panzer, era inevitável, dolorosa e atrasada. O que se seguiu foi uma das mais caóticas e brutais retiradas da guerra. As estradas das Ardenas, antes palco do avanço alemão, agora se transformavam em corredores de fuga e morte. Sob um céu finalmente claro, os caças-bombardeiros aliados, os temidos Jabos, caíam sobre os comboios alemães com uma ferocidade implacável. O rugido dos motores dos P-47 e P-51, seguido pelas rajadas de suas metralhadoras e o impacto de seus foguetes, era um som que gelava o sangue dos soldados alemães. Tanques, veículos de transporte e caminhões de suprimentos foram pulverizados, transformando o cenário em um amontoado fumegante de metal retorcido e corpos carbonizados. O cheiro de diesel queimado e carne chamuscada era uma constante, um fedor de derrota. Os soldados alemães, antes impulsionados pelo fanatismo, agora lutavam contra o desespero e a exaustão. Muitos haviam marchado por dias sem comida adequada, sem descanso, sob um frio que lhes roubava a sensibilidade dos membros. A disciplina, antes a espinha dorsal da Wehrmacht, começou a se desintegrar. Homens abandonavam suas armas, seus uniformes, seus camaradas, na tentativa de escapar do inferno que se tornara as Ardenas. As florestas, antes sua cobertura, agora eram um labirinto de onde não havia saída fácil. Os aliados, por sua vez, lançaram uma contraofensiva maciça. O primeiro exército americano, vindo do norte, e o terceiro exército de Patton, do sul, esmagavam as forças alemãs em um movimento de pinça. A luta continuou a ser brutal, casa por casa, colina por colina. Vilarejos como Houffalize tornaram-se o centro de um confronto sangrento, reduzidos a escombros pela artilharia de ambos os lados. O som das explosões era ininterrupto, e a fumaça dos incêndios criava uma névoa densa que se misturava à neve, dando ao cenário um ar fantasmagórico. Milhares de soldados alemães, exaustos, famintos e sem esperança, foram feitos prisioneiros. Congelados, muitos com ferimentos graves e gangrena nos pés, eles marcharam para os campos de prisioneiros, seus rostos mostrando o vazio da derrota. O custo humano era imenso, dezenas de milhares de mortos, feridos e desaparecidos em ambos os lados. Famílias inteiras foram destruídas, cidades arrasadas. O sangue na neve era um testemunho silencioso de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Os comandantes aliados, como Eisenhower e Bradley, tiveram que tomar decisões difíceis para realinhar suas forças e responder à surpresa inicial. A resiliência de seus soldados, a capacidade de adaptação e, crucialmente, a supremacia logística e aérea foram os fatores que viraram a maré. Para os alemães, a arrogância de Hitler e a falta de recursos para sustentar uma ofensiva tão ambiciosa selaram seu destino. O inverno das Ardenas não foi apenas um campo de batalha, foi um carrasco implacável, ceifando vidas sem distinção. A ofensiva das Ardenas, a última aposta de Hitler, havia falhado. Não houve ruptura das linhas aliadas, nem a retomada de Antuérpia. Em vez disso, a Wehrmacht havia sacrificado suas últimas reservas de homens e equipamentos, acelerando o colapso final do Terceiro Reich. A retirada alemã não era apenas tática, era o prenúncio de uma derrota total. O inferno congelado das Ardenas havia consumido a elite de Hitler. Quando o último rugido de batalha silenciou, um novo som tomou conta das Ardenas. O vento. Um vento gélido e implacável que uivava através das árvores retorcidas, sobre as ruínas fumegantes e pelos campos de neve manchada. Era o som de um lamento para as dezenas de milhares de vidas ceifadas, para as cidades desfiguradas, para a terra profanada. A paisagem, antes coberta por uma manta branca de inocência invernal,
agora exibia cicatrizes profundas, como feridas abertas em um corpo moribundo. O cheiro de pólvora e diesel foi lentamente substituído pelo odor pungente da morte, do ferro retorcido e da desesperança. Os campos de neve, antes palcos de heroísmo e carnificina, revelavam agora seu verdadeiro horror. Corpos congelados, tanto aliados quanto alemães, jaziam espalhados, alguns com expressões de terror gravadas em seus rostos, outros em posições de descanso forçado, transformados em estátuas gélidas pela fúria do inverno. Veículos blindados, antes símbolos de poder, jaziam em ruínas fumegantes, seus canhões apontando para um céu vazio, carcaças metálicas retorcidas pelo fogo e pela explosão. A destruição era total, indiscriminada. Cada árvore quebrada, cada casa em ruínas, cada fragmento de metal espalhado, era um testemunho mudo da fúria insana que havia varrido aquela região. Para os sobreviventes, a batalha não terminava com o cessar-fogo. As cicatrizes eram profundas, visíveis e invisíveis. Homens retornavam dos campos de batalha com membros congelados, com tosse persistente e com olhares vazios. A febre da trincheira, a gangrena, a desnutrição, eram inimigos tão mortais quanto as balas. Muitos carregavam em suas almas o peso da guerra, o grito dos companheiros, o horror das atrocidades, o trauma psicológico, o choque de combate. Era uma ferida que o tempo levaria décadas para sequer começar a curar. No silêncio da noite, os sons das explosões e os gritos dos moribundos continuavam a assombrá-los, uma sinfonia infernal que jamais desapareceria. Os campos de prisioneiros, para onde milhares de alemães foram enviados, eram um novo inferno. Congelados, famintos e desmoralizados, muitos sucumbiram à doença e à privação. As imagens de homens magros, com os olhos fundos, vagando entre as cercas de arame farpado, são um lembrete gélido do custo humano da derrota. Do outro lado, os poucos aliados capturados que sobreviveram aos campos alemães, especialmente após o massacre de Malmedy, carregavam o fardo de terem testemunhado a barbárie, um ódio que arderia por anos. A guerra não terminava com a rendição. Ela apenas mudava de forma, transformando-se em uma luta pela sobrevivência e pela memória. Para os civis, o fim da batalha trazia um alívio precário. Suas casas, suas vidas, haviam sido pulverizadas. Famílias foram desfeitas, aldeias inteiras reduzidas a pilhas de escombros. O inverno, que já havia sido um carrasco, agora era um lembrete constante da miséria. Comida, abrigo, segurança. Tudo era escasso. Mulheres e crianças, refugiadas em suas próprias terras, enfrentavam a árdua tarefa de reconstruir o que havia sido destruído, sob o olhar frio e indiferente da história. O cheiro de cinzas e a fumaça de casas queimadas, antes um sinal de destruição, agora se misturava ao cheiro de esperança tênue, de um recomeço incerto. A Batalha das Ardenas foi uma lição brutal, gravada na neve e no sangue. Uma lição sobre os perigos da arrogância militar, da superestimação da própria força e da subestimação do inimigo. A última cartada de Hitler, concebida em um bunker isolado da realidade, custou à Alemanha suas últimas reservas estratégicas, homens e equipamentos que não poderiam ser repostos. O colapso da capacidade ofensiva alemã não era mais uma possibilidade, era uma realidade fria e inegável. A guerra na Europa, embora ainda brutal, havia recebido seu golpe fatal, e o fim estava à vista. As Ardenas se tornaram o túmulo de uma ambição desenfreada, um memorial gélido à loucura da guerra. O legado das Ardenas transcende as estatísticas de mortes e a contagem de tanques destruídos. É uma cicatriz profunda na memória coletiva da humanidade, um testemunho sombrio da fragilidade da paz e da persistência da ambição desenfreada. A cada ano, o inverno retorna às florestas da Valônia, e com ele, a lembrança daquele dezembro fatídico. As árvores que testemunharam o avanço e a retirada, o desespero e a coragem, agora se erguem silenciosas, guardiãs de segredos enterrados na neve. O solo, outrora encharcado de sangue, é hoje um tapete verde, mas sob ele jazem as histórias de milhares, um lembrete gélido do custo incalculável da guerra.
Memoriais se espalham pela paisagem, de Bastogne a Malmedy, cada um ponto de reflexão, um local de homenagem aos que caíram. Cemitérios aliados e alemães impecavelmente mantidos alinham-se em uma quietude solene. Suas lápides brancas e cinzentas contam a mesma história de sacrifício, mas de lados opostos de uma mesma tragédia. Visitantes de todas as idades e nacionalidades caminham entre as fileiras, lendo nomes, imaginando rostos, sentindo o peso da história. O ar gélido ainda parece sussurrar os ecos dos gritos de batalha. O cheiro de terra úmida e folhas secas evoca a crueza daquele inverno. As comunidades locais, que sofreram diretamente com a ocupação e a devastação, mantêm viva a chama da memória através de museus, exposições e testemunhos, garantindo que as futuras gerações compreendam a brutalidade daquele confronto. A Batalha das Ardenas se tornou um estudo de caso para estrategistas militares e historiadores, um capítulo essencial na compreensão da Segunda Guerra Mundial. Ela expôs a megalomania de Hitler, sua desconexão com a realidade do campo de batalha e o sacrifício fútil de suas últimas reservas, a decisão de arriscar tudo em uma ofensiva final, ignorando os conselhos de seus próprios generais, selou o destino do Terceiro Reich. Mas a batalha também celebrou a resiliência dos soldados aliados, a capacidade de improvisação e a força moral de homens e mulheres que se recusaram a ceder, mesmo quando cercados e superados. A resistência em Bastogne, o avanço implacável do Terceiro Exército de Patton, a supremacia aérea que finalmente decidiu o destino da batalha, tudo isso se entrelaça na tapeçaria da memória, destacando os pontos cruciais que viraram a maré. Seu impacto psicológico e simbólico ressoa até hoje. Para muitos alemães, a derrota nas Ardenas foi o momento em que a esperança de uma vitória se desvaneceu por completo, substituída pela certeza iminente da catástrofe e do colapso total. Para os aliados, foi a prova de que, mesmo nas condições mais adversas e contra um inimigo aparentemente implacável, a união, a determinação e a superioridade logística podiam prevalecer contra o fanatismo. A imagem de tanques alemães abandonados por falta de combustível, sob um céu dominado por aviões inimigos, tornou-se um símbolo da derrota de uma ideologia e da fragilidade do poder quando desprovido de lógica, recursos e humanidade. O sacrifício dos paraquedistas das 101ª e 8ª Divisões Aerotransportadas, a bravura dos engenheiros e da infantaria, a audácia da Força Aérea, são histórias que continuam a inspirar e a chocar. A lição das Ardenas é clara e atemporal. A guerra, em sua essência, é um ato de barbárie que consome tudo em seu caminho. Ela não distingue entre combatentes e civis, entre jovens e velhos. Deixa para trás um rastro de destruição física e espiritual que ecoa por gerações. O inverno de 1944-1945, nas Ardenas, não foi apenas uma batalha. Foi um microcosmo da guerra total, um lembrete vívido da capacidade humana para a destruição e, paradoxalmente, para a mais pura forma de coragem e sacrifício. É uma história que nos força a confrontar a escuridão da natureza humana, mas também a celebrar a luz da resiliência e da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Os veteranos, poucos que restam, carregam em seus olhos a memória de um inferno congelado, e suas vozes, por mais frágeis que sejam, são a última ponte viva para aquele passado brutal. A Batalha das Ardenas, tanques secos, céu em chamas, permanece assim gravada na história não apenas como uma última e desesperada cartada de um regime em colapso, mas como um símbolo pungente da brutalidade inerente à guerra, da coragem indomável do espírito humano e das lições amargas que a história insiste em nos ensinar. Cada árvore retorcida, cada ruína de pedra, cada nome gravado em uma lápide nos cemitérios da Valônia é um grito silencioso, um eco eterno contra a insensatez do conflito. O sangue derramado na neve das Ardenas, o frio que ceifou vidas sem piedade, o desespero de soldados e civis, tudo isso compõe um mosaico sombrio que nos lembra o custo incalculável da arrogância e da ambição desmedida. Mas em meio a essa escuridão, surge a luz da resiliência.
A capacidade de homens e mulheres de suportar o impensável, de lutar por seus ideais, de oferecer ajuda e esperança mesmo nos momentos mais desesperadores. A história das Ardenas não é apenas sobre a derrota de Hitler, é sobre a vitória da persistência, da solidariedade e da capacidade de se reerguer. É um lembrete de que mesmo nas profundezas do inferno, a chama da humanidade pode brilhar, um farol de esperança contra a escuridão da guerra. A memória é a nossa maior arma contra a repetição dos erros do passado, e as Ardenas são um capítulo crucial nesse manual de advertências. Que o inverno gélido das Ardenas, que testemunhou tanto horror e heroísmo, seja um eterno guardião dessas memórias. Que o uivo do vento entre as árvores seja o lamento pelos que se foram e o hino de louvor aos que sobreviveram, carregando as cicatrizes de uma batalha que mudou o curso da história. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias épicas da história. A sua jornada pelo passado não precisa terminar aqui. Qual batalha, qual crise humana, qual evento épico você quer ver a seguir? Deixe seu comentário abaixo e junte-se à nossa legião de historiadores, explorando os cantos mais dramáticos e impactantes da nossa trajetória coletiva. Até a próxima história. Música solene e melancólica atinge o clímax e então diminui lentamente até o silêncio completo, com o som final de um sino distante e um vento suave.